Hoje eu quero compartilhar com você um tema profundo e extremamente importante que atravessa toda a palavra de Deus: a idolatria. Logo de início já quero te dizer que este vídeo não é apenas uma reflexão, mas um alerta espiritual, porque a idolatria não ficou restrita ao Antigo Testamento, nem é algo apenas ligado a imagens de escultura. Ela continua se manifestando de várias formas, e Deus continua abominando tudo aquilo que toma o lugar dele em nosso coração. Por isso, fique comigo até o final, porque além de entender o que a Bíblia realmente diz sobre a idolatria, nós vamos juntos fazer uma oração poderosa pedindo a Deus que abra nossos olhos espirituais, nos dê discernimento e fortaleça nossa fé, para que nada substitua o verdadeiro Senhor em nossa vida. Quando olhamos para o livro de Êxodo, no capítulo 20, vemos claramente o segundo mandamento dado ao povo de Israel: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás. Essa ordem não era apenas uma proibição, era a revelação do zelo de Deus pelo seu povo, porque ele sabia que a idolatria sempre iria afastar o coração do homem dele. O Criador não queria dividir sua glória com aquilo que é fruto das mãos humanas. E quando pensamos nisso, já percebemos o quanto esse mandamento continua atual. Em Deuteronômio capítulo 5, Deus repete a mesma advertência. Isso mostra que não era algo passageiro, mas um princípio eterno. O Senhor reforça o seu zelo e lembra ao povo que ele é um Deus ciumento, que visita a maldade dos pais nos filhos, mas também derrama misericórdia sobre aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A idolatria não era apenas uma questão de culto externo, mas uma traição espiritual. Era como se o povo estivesse virando as costas para aquele que os libertou do Egito e preferindo confiar em obras humanas. Um exemplo marcante está em Êxodo 32. Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, mas o povo, achando que ele demorava, pediu a Arão que fizesse um Deus que pudesse guiá-los. Então, Arão construiu o famoso bezerro de ouro. Eles ofereceram sacrifícios e se prostraram diante daquela imagem, dizendo: eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Essa atitude mostra como o coração humano é inclinado a buscar substitutos quando acha que Deus está demorando. A idolatria nasce quando a confiança em Deus é trocada por algo visível, palpável, que parece trazer segurança, mas que na verdade é vazio. Os Salmos também tratam desse tema. No capítulo 135, está escrito que os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. E da sua boca não há nenhum sopro de vida. E o salmista acrescenta: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Esse texto é muito forte, porque nos mostra que quem se entrega à idolatria se torna tão vazio e sem vida quanto aquilo em que confia. É como se o coração se tornasse endurecido, incapaz de ouvir e enxergar a verdade. O profeta Isaías, no capítulo 44, traz uma das passagens mais contundentes sobre o assunto. Ele descreve de forma quase irônica o processo de fabricação de um ídolo. O homem corta uma árvore, parte dela usa para aquecer a comida e com o restante esculpe uma imagem para adorar. Isaías mostra como isso é contraditório e insensato. O mesmo material que serve para acender fogo é transformado em um Deus. Essa comparação deixa claro que a idolatria é fruto de cegueira espiritual. O ser humano cria algo inútil, mas coloca sua fé e confiança nesse objeto, esquecendo-se do verdadeiro Criador. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo aborda a idolatria como um problema que continua em todas as gerações. Em Romanos, capítulo 1, verso 23, ele explica que os homens trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens de homens mortais, aves, quadrúpedes e répteis. Essa troca revela a decadência da humanidade, que preferiu servir à criação em vez do Criador. Como consequência, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas e à corrupção. Isso nos mostra que a idolatria não é apenas um erro de adoração, mas um caminho que leva à degradação espiritual e moral. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, Paulo fala diretamente aos cristãos: portanto,
meus amados, fugi da idolatria. Não é apenas evitar, mas fugir. A idolatria é um perigo real e sutil, que pode se infiltrar na vida do crente de forma sorrateira. E não se limita a imagens. Qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar no coração pode se tornar um ídolo. O dinheiro, o poder, os prazeres, o próprio ego. Por isso Paulo foi tão enfático. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, a idolatria aparece listada entre as obras da carne, junto com coisas como prostituição, inimizades, heresias e invejas. E Paulo é claro: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso nos mostra que a idolatria é uma barreira séria entre o homem e a salvação. Não é um detalhe religioso, é uma questão de vida eterna. Por fim, em 1 João capítulo 5, verso 21, o apóstolo encerra sua carta com uma frase curta, mas poderosa: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É como se João estivesse dizendo: fiquem atentos, não deixem nada roubar o lugar de Cristo em seus corações. A idolatria sempre tentará seduzir, sempre se disfarçará em diferentes formas, mas o chamado é para vigilância e fidelidade. Quando olhamos para todos esses textos juntos, percebemos que a idolatria é um dos pecados mais graves diante de Deus. Não porque ele seja inseguro, mas porque a idolatria sempre destrói o relacionamento do homem com o Criador. Ela rouba a glória que pertence somente ao Senhor e prende a alma em uma ilusão. A idolatria escraviza, enquanto a adoração ao Deus vivo liberta. Hoje, talvez você não tenha uma imagem de escultura dentro da sua casa, mas é preciso refletir. Será que existem ídolos modernos em sua vida? O trabalho, a busca pelo sucesso, as redes sociais, um relacionamento, até mesmo o próprio eu, podem ocupar o lugar de Deus. Quando algo se torna mais importante do que a comunhão com o Senhor, quando rouba seu tempo, sua dedicação e sua confiança, isso já se tornou um ídolo. A idolatria também pode se manifestar na forma de tradições ou práticas religiosas que substituem a fé genuína em Cristo. O povo de Israel tinha o templo, os sacrifícios, mas quando esses rituais viravam apenas formalidades sem coração, Deus rejeitava. Ele mesmo disse em Isaías que não suportava sacrifícios vazios. O que ele deseja é um coração quebrantado e uma adoração em espírito e em verdade. Por isso, a mensagem da Bíblia sobre a idolatria não é apenas um mandamento a ser obedecido, mas um chamado à pureza do coração. Deus não quer apenas que deixemos de lado imagens ou práticas, mas que o coloquemos no centro da nossa vida. Ele quer exclusividade, porque somente nele há vida, verdade e salvação. Continuando e aprofundando o que já vimos, quero examinar cada passagem com mais cuidado e trazer exemplos práticos para que você identifique idolatrias modernas com clareza. Em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 5, a ênfase é sobre exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. No contexto do Antigo Testamento, isso afirmava a aliança entre Deus e Israel. O Senhor é o único que os libertou, o único digno de confiança. Hoje, essa mesma exclusividade se traduz em prioridades do coração. Se algo recebe seu tempo, suas orações, seu maior investimento emocional e financeiro antes de Deus, isso já é um rival. Pergunte-se: onde você investe suas primeiras horas do dia? Em que ou em quem você pensa ao tomar decisões importantes? Essas pistas revelam quem ocupa o trono do seu coração. Deuteronômio capítulo 5, versos 8 a 10 repete o mandamento para reforçar memória de aliança e responsabilidade comunitária. A repetição mostra que o pecado da idolatria é recorrente e tem impacto coletivo. Quando um povo se volta para ídolos, toda a cultura se contamina. Nos dias de hoje, isso pode aparecer em práticas culturais que parecem inofensivas: celebrações, consumismo desenfreado, adoração à celebridade, que modelam valores no grupo. Se você vive numa comunidade onde o sucesso material é sinônimo de bênção e os que sofrem são vistos como menos abençoados, há uma lógica idólatra funcionando. A riqueza e a aparência substituem a sabedoria e dependência de Deus. O episódio do bezerro de ouro em Êxodo 32 nos ensina sobre ansiedade e pressa espiritual. O povo queria um Deus visível porque parecia que Deus havia demorado. Quantas vezes substituímos paciência por soluções imediatas?
Hoje, a pressa produz ídolos instantâneos, atalhos para validação, curtidas, seguidores, promessas de sucesso fácil, produtos que prometem felicidade rápida. Esses bezerros tecnológicos e econômicos prometem segurança, mas deixam o coração vazio. Arão cedeu à pressão social. Nós cedemos quando preferimos a aprovação humana ao chamado divino. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para a libertação. Salmo 135, versos 15 a 18, e Isaías capítulo 44, versos 9 a 20, mostram a futilidade dos ídolos. Foram feitos por mãos humanas, sem vida, e ridicularizam o próprio adorador que lhes dá importância. A aplicação prática é direta. Confiar em algo que não pode responde é insensato. Quando delegamos a imagem pública de uma pessoa, um influenciador, um guru, uma ideologia política, a capacidade de satisfazer nossas ansiedades mais profundas, estamos em essência adorando um produto humano. Isso acontece quando tratamos líderes como fontes infalíveis, quando idolatramos teorias que nunca falham ao nosso senso crítico, ou quando colocamos esperança total em soluções puramente humanas. No Novo Testamento, Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 23 descreve a troca da glória de Deus por imagens. A palavra-chave é troca. Idolatria é uma substituição, um escambo espiritual. Quando trocamos a realidade de Deus por uma narrativa mais confortável, por exemplo, a crença de que status social garante favor divino, nós abrimos mão da verdade bíblica. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, fugir da idolatria é um chamado à ação imediata. Não dialogar com o ídolo, não racionalizá-lo, fugir. Fuga prática significa desligar-se de hábitos que alimentam o ídolo. Reduzir o tempo frente a redes sociais que alimentam inveja, recusar conversas que promovem idolatria de consumo, estabelecer limites financeiros que previnem a adoração ao ter. Gálatas capítulo 5, versos 20 a 21 nos lembra que a idolatria não é neutra. É listada entre as obras da carne que impedem a herança no reino. Isso dá gravidade espiritual e ética ao problema. Idolatria destrói caráter, comunidade e destino eterno. Como exemplo prático, pense no casamento em que o trabalho se transforma em ídolo. O cônjuge se torna competidor de tempo e afeto, os filhos recebem atenção secundária. Ou considere o cristão cujo ministério virou fonte de orgulho. Quando o ministério é idolatrado, a mensagem se corrompe e a humildade some. Reconhecer isso, precisa de autoexame e coragem para reordenar a vida. 1 João, capítulo 5, verso 21 conclui com um apelo pastoral: guardai-vos dos ídolos. Guardar-se implica vigilância ativa, práticas diárias que protejam o coração. Aqui estão ações práticas e espirituais que você pode aplicar agora. Primeiro, faça um inventário honesto. Por uma semana, escreva onde gasta seu tempo, suas primeiras reações ao estresse e onde busca consolo. Segundo, pergunte: se eu perdesse algo, o que eu sentiria? A intensidade da dor revela o nível de idolatria. Terceiro, estabeleça práticas que substituam o ídolo. Tempo devocional diário, memorização de versículos, Êxodo 20, verso 3. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Jejuns curtos para quebrar dependências e um limite prático em redes sociais ou gastos. Quarto, crie contas de prestação. Compartilhe com um amigo espiritual para que te ajude a manter prioridades. Além disso, redescubra o valor da comunidade. Confessar e orar com irmãos quebra o isolamento que alimenta ídolos. Quando você verbaliza tentações, elas perdem força. Procure líderes maduros e não tenha vergonha de pedir ajuda prática. Podem sugerir terapia, aconselhamento financeiro ou aconselhamento pastoral conforme o caso. Trocar hábitos exige substituição. Interrompa padrões, desinscrever-se de newsletters que incitam consumo, remover aplicativos que geram ansiedade e introduza novos. Horas de leitura bíblica, serviço voluntário, prática de gratidão. De modo prático, diferencie o bem do ídolo. Ter um trabalho é bom. Tornar o trabalho seu ídolo é perigoso. Ter família é bênção. Colocar a família acima de Deus quando obriga a práticas antiéticas é idolatria. Tenha clareza, o critério bíblico não é abolir bens, mas avaliar a ordem das suas afeições. O reino de Deus transforma bens em ferramentas,
não em deuses. Por fim, lembre-se do caráter de Deus. Ele não é um tirano inseguro que exige exclusividade por ego. Ele é santo e compassivo. A proibição é proteção. Deus quer que vivamos livres, não escravos de desejos que nos destruam. A idolatria promete satisfação completa e entrega fracionada. O Deus vivo oferece restauração total. Ao renunciar a ídolos, você não perde prazer, ganha plenitude. E como prometi no início, eu quero agora orar com você. Feche seus olhos, entregue sua vida ao Senhor, e vamos juntos pedir a Ele que nos livre de toda forma de idolatria. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a Tua soberania e declarando que só Tu és digno de receber toda a glória, honra e adoração. Pai amado, sabemos que o nosso coração é enganoso e muitas vezes colocamos coisas, pessoas ou desejos acima de Ti. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos identificar toda forma de idolatria em nossas vidas. Dá-nos discernimento, Senhor, para que não caiamos nas armadilhas do inimigo, que tenta nos distrair e nos afastar de Ti, com coisas passageiras. Pai, queremos declarar que renunciamos a todo ídolo, seja ele visível ou invisível, seja material ou emocional. Nós rejeitamos tudo aquilo que tenta ocupar o lugar do Senhor em nossas vidas. Fortalece a nossa fé, Senhor, para que possamos permanecer firmes em Ti, confiando somente na Tua graça e no Teu poder. Que nada nos afaste da Tua presença. Senhor, assim como o Teu povo foi liberto do Egito, liberta-nos de toda escravidão da idolatria. Queremos viver para Ti, adorar-Te em espírito e em verdade, e entregar toda a nossa vida diante do Teu altar. Pai amado, que cada pessoa que está assistindo a este vídeo seja tocada pelo Teu Espírito Santo, agora mesmo. Que o Senhor quebre cadeias, restaure corações e encha cada vida com a Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, crendo que o Senhor é fiel e poderoso para nos guardar de todo o mal e nos conduzir em vitória. A Ti, seja toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Esse foi o nosso momento de reflexão e oração sobre a idolatria. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir, deixe seu comentário e se inscreva no canal. A palavra que transforma vidas, para continuar recebendo conteúdos que edificam a sua vida espiritual.